exatamente o que aconteceu com a vaquejada. E aí eu vou precisar de tempo para responder, porque a pergunta dele ela tem uma amplitude muito grande. 3 estados da nossa federação, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, legalizaram a atividade do galismo em seus estados. As assembleias legislativas votaram e os governadores, respectivos governadores, sancionaram a lei e regularizaram a atividade do galismo em seus estados. Aí o Procurador-Geral da República entrou com a ADIM, que é uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e foi ao Supremo. O Supremo, por sua vez, julgou que essa prática, que essa lei era inconstitucional, por entender ser crueldade. E enquadrou no inciso 7, parágrafo 1º do artigo 225. A partir daí, considerou que era crueldade. Mas não existe uma legislação que ampare isso. Então, ele arremeteu ao artigo 32 da Lei 9.605. O que é que diz o artigo 32 da Lei 9.605? Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticáveis, nativos ou exóticos. Observe que os 4 verbos tipificadores da conduta são abusar, maltratar, ferir ou mutilar. Nenhuma dessas condutas é praticada pelo homem em relação ao galo. Pelo contrário, o galo é tratado como um atleta, o galo é tratado como uma propriedade, ele tem um valor e tem um preço. Ele tem um preço pecuniário e tem um valor sentimental para o proprietário. Então, o que é que o galismo faz? O galismo, ele imita o que acontece na natureza, porque é preciso saber que não existe o nosso galo na natureza mais. O habitat natural do galo índio brasileiro é a casa, o quintal, as chácaras, as fazendas dos criadores. Sequer ele é nativo nosso. Né? O galo combatente não é fauna brasileira. Ele foi introduzido aqui pelos portugueses e espanhóis com a colonização. Então, se afasta completamente de qualquer legislação que incrimine. Aí, o que aconteceu com a vaquejada? Exatamente a mesma coisa. E isso, a gente vive uma polêmica muito grande hoje. A diferença entre o galismo e a vaquejada foi que a vaquejada foi uma lei cearense. Uma lei cearense regularizou a atividade da vaquejada no estado do Ceará, que, por sua vez, foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi ao Supremo, que julgou que era crueldade, que enquadrou, fez um copiar-colou da legislação do galo. No inciso 7, parágrafo 1º do artigo 225, arremetendo ao artigo 32 da Lei de Crime Ambiental, que é a Lei 9.605. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o galismo. Aí, então, a vaquejada, que tinha uma grande representatividade política, ingressou com a emenda constitucional, certo? Uma proposta de emenda constitucional, que se transformou na emenda constitucional número 96. E o que diz essa emenda constitucional 96? Ela diz o seguinte: excetua-se do inciso 7, no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, as atividades desportivas e culturais realizadas com animais. Quais são as atividades desportivas e culturais realizadas com animais infringidas pelo inciso 7? O galismo e a vaquejada. E agora, como é que ficamos? Né? Então, eu diria hoje que o galismo ele sofre uma perseguição ideológica, uma política criminal discriminatória por pessoas que não conhecem. Porque a atividade do galismo ela é, acima de tudo, preservacionista. Eu costumo dizer, sem o galo não existiria avicultura esportiva. E sem avicultura esportiva, o galo não existirá. É uma questão apenas de tempo. Então, o que a gente fala sempre, se fala sempre hoje em direito de terceira dimensão e futura geração, não, direito de terceira dimensão e novíssima geração, que é garantir às pessoas o bem-estar animal, o bem-estar do meio ambiente, a garantia da biodiversidade, enfim, da natureza de uma forma geral. E eu digo sim que a direito de terceira dimensão e novíssima geração é garantir às gerações futuras que elas conheçam nossas tradições e nossa cultura. O galismo, a exemplo da vaquejada, ele aceita se adequar a novos tempos. Ele só não aceita acabar. E nossa candidatura, ela tem muito dessa defesa da agricultura esportiva. Aceitamos sim discutir, aceitamos sim nos adequar, mas não aceitamos acabar. Não aceitamos de forma alguma acabar com nossa tradição, com nossa cultura. E um dos motivos da nossa candidatura é isso aí. Respondido? Respondido do ponto de vista legal, que o senhor explicou e explanou a sua ideia, agora abre-se uma pergunta, nesse momento, dos ouvintes, que seria do ponto de vista da sensibilidade diante da natureza animal. Se seria justo você apostar que são valores altíssimos, até de 50 mil reais, inclusive na rinha que foi fechada, se seria justo. Esse é o pensamento do ouvinte, onde hoje, nesse momento, a gente
olha com uma atenção maior a questão da causa animal, meio ambiente, mas eu acredito que ficou muito bem defendida a sua ideia e tem muita gente que nesse momento está ouvindo que concorda também. Vou responder a sua pergunta então nesse aspecto aí. Por sinal, eu fico muito feliz com a sua pergunta porque nos dá a oportunidade. Como eu falei, Jota, pessoas inteligentes formulam perguntas inteligentes. Primeiro eu quero dissociar as duas coisas, certo? O galismo é uma coisa, a aposta é outra. Veja só, as pessoas gostam de apostar. Eu tinha um amigo que ele ficava no bar, na beira da pista, e apostando com o outro, placa par e placa ímpar. Placa par é de um, placa ímpar é do outro. Pessoas apostam em futebol. Pessoas apostam na política. Me diga uma coisa. As pessoas apostam no futebol. O que é que tem a ver o jogador de futebol com as pessoas apostarem em futebol? Ou o presidente do clube? Duas pessoas disputam a eleição. As pessoas apostam. O que é que eles têm a ver com isso? Nada. O que é que o criador, o preservador ou o galo tem a ver com as pessoas apostarem?